A internet, ela é talvez a invenção mais revolucionária do último século, né? Uma tecnologia que simplesmente virou de cabeça para baixo o jeito como a gente vive, trabalha, se relaciona. Mas como é que essa rede toda, que parece estar em todo lugar ao mesmo tempo, tipo o ar que a gente respira, realmente surgiu? Bom, é exatamente essa história que a gente vai desvendar agora, a jornada da internet, desde a sua origem lá num cenário de guerra bem tenso, até virar esse universo de aplicativos e plataformas digitais que a gente conhece hoje. Para pensar um pouquinho. É quase impossível, né? Ficar sem mandar mensagem, sem ver um vídeo, sem ter um mundo de informações na palma da mão. Essa dependência toda só mostra o quanto a internet faz parte do nosso dia a dia. Mas o que é mais curioso é que essa realidade de hoje começou de um jeito completamente diferente e por um motivo, olha, bem específico. Para a gente entender essa transformação toda, nosso caminho vai ser esse aqui. Primeiro, uma breve história da origem de tudo. Depois, a gente vai entender qual é a língua que os computadores falam entre si. Em seguida, vamos ver como nasceu a janela para o mundo, que é a web. Daí, a gente entra na era das plataformas e, por fim, vai descobrir como o mundo está literalmente todo amarrado por cabos. Então, vamos começar. O mais doido de pensar é que a internet não nasceu numa garagem de uma startup super inovadora, sabe? Não. Ela foi criada por causa do medo e da rivalidade de uma das épocas mais tensas da história. E o comecinho de tudo tá aqui, ó, nos primeiros computadores. Máquinas como o ENIAC eram verdadeiros monstros de metal, que ocupavam salas inteiras. Eles foram criados para fins militares, tipo calcular a trajetória de um míssil, coisas que demoravam uma eternidade para fazer na mão. Eles mostraram que a computação tinha um poder imenso, e essa foi a base para, décadas depois, alguém ter a ideia: e se a gente conectasse essas máquinas? Essa linha do tempo mostra direitinho como uma coisa foi levando a outra. A Guerra Fria botou fogo na competição. Aí, em 57, o Sputnik começa a apitar lá do espaço. Imagina o choque para os Estados Unidos. Foi muito mais que uma derrota. Foi quase uma crise de identidade. A resposta veio rápido. Eles criaram uma agência, a ARPA, para correr atrás do prejuízo tecnológico. E foi essa agência que, em 69, deu vida à ARPANET. E aqui está o pulo do gato. Sobreviver a que tipo de ataque? Um ataque nuclear. Naquela época, a lógica era toda centralizada. Se um ataque destruísse o centro de comando, pronto, acabava a comunicação. A ARPANET foi a solução genial para isso, uma rede sem um centro. Se um ponto fosse destruído, a informação simplesmente daria um jeitinho de achar outro caminho. E essa capacidade de se adaptar, de sobreviver, essa é a alma da internet até hoje. Beleza, a rede física estava nascendo, mas aí apareceu outro problemão. Era como ter várias pessoas numa sala, mas cada uma falando um idioma diferente. Não ia dar certo. Como fazer computadores de marcas diferentes, com sistemas diferentes, conversarem? Eles precisavam de uma língua universal. E essa língua universal tem um nome: protocolo. Pensa no protocolo como se fosse as regras de um jogo ou a gramática de um idioma. É um combinado que garante que todo mundo se entenda. Na internet, o protocolo mais importante de todos é o tal do TCP/IP, que é basicamente o manual de instruções de como a conversa tem que rolar. Fica fácil de entender com esse passo a passo. Imagina que você vai mandar uma foto que é um quebra-cabeça de 1000 peças. O protocolo IP é o responsável por quebrar essa foto em 1000 pedacinhos, colocar cada um num envelope com o endereço e despachar pela rede. Cada envelope pode pegar um caminho diferente. Aí, lá no destino, o protocolo TCP é o cara que recebe tudo, confere se não faltou nenhuma peça e monta o quebra-cabeça de novo, na ordem certinha. Genial, né? E essa técnica de quebrar em pacotinhos é totalmente o contrário do telefone antigo. Numa ligação, era como se você alugasse uma estrada só para sua conversa. Mesmo que ninguém falasse nada, a estrada estava lá, ocupada e custando dinheiro. Já na internet, os dados são como passageiros de um ônibus. Eles dividem a estrada com todo mundo, o que torna tudo muito mais eficiente, barato e, claro, muito mais difícil de congestionar. Ok, então a gente já tinha a rede e os computadores já falavam a mesma língua. Só que a internet ainda era um clube fechadíssimo só para especialistas. Agora, a gente vai ver como isso mudou da água para o vinho. Tenta imaginar usar a internet sem mouse, sem poder clicar em nada, sem imagem, sem vídeo. Era só uma tela preta com umas letras verdes e você tinha que digitar comandos complexos para tudo. Essa era a realidade. Era uma ferramenta super poderosa, mas nada fácil de usar. Coisa de cientista e militar, não para gente comum.
Aí que entra o nosso herói. Em 1989, um cientista britânico chamado Tim Berners-Lee teve uma ideia brilhante. Ele não inventou a internet, que fique claro, mas ele construiu uma camada por cima dela, uma camada visual, fácil de navegar. Ele criou a World Wide Web, o famoso www, e junto com ela as ferramentas que a gente usa até hoje, o HTML para criar as páginas, o HTTP para a gente conseguir acessar os sites e a URL, que é o endereço que a gente digita no navegador. E foi essa combinação que abriu as portas, ou melhor, as janelas, para o mundo. A ideia de poder clicar numa palavra e ser levado para outra página, o tal do hiperlink, mudou absolutamente tudo. A internet deixou de ser um arquivo gigante e complicado e se tornou um lugar para explorar, uma biblioteca mundial cheia de imagens e sons, acessível para qualquer pessoa. Com a web se tornando popular, o palco estava pronto para a próxima grande virada. Agora a gente entra na era das plataformas, que é basicamente onde a internet virou o centro da nossa vida social e da economia. Hoje em dia a gente vive dentro dessas plataformas, né? As de comércio eletrônico não só juntam quem vende e quem compra, elas reinventaram o que é fazer compras. As de vídeo e áudio mudaram para sempre a música e o cinema. As redes sociais viraram a nossa praça pública. E as de serviços compartilhados criaram jeitos totalmente novos de fazer negócio, mudando como a gente anda pela cidade ou viaja. E o impacto disso na economia é uma coisa de louco. Para ter uma ideia, esse número aí na tela é o faturamento só do e-commerce no Brasil em 2023. As plataformas não mudaram só os nossos hábitos, elas viraram a base da economia mundial, novos centros de poder que influenciam tudo. Com toda essa tecnologia sem fio, no celular, no notebook, é muito fácil a gente esquecer que a internet tem uma base física, bem real e concreta. Vamos para a nossa última parte para desvendar esse mistério. Essa ideia de nuvem é ótima para o marketing, mas a realidade é muito mais impressionante. A verdade é que a internet não flutua no ar. Ela depende de uma estrutura física gigantesca, uma teia de cabos de fibra ótica da grossura de uma mangueira que atravessam o fundo dos oceanos, ligando os continentes. É por dentro desses cabos que viajam, na velocidade da luz, todos os pacotinhos de dados das nossas mensagens, vídeos e tudo mais. E assim, uma ferramenta que foi criada com medo de uma guerra nuclear para garantir a comunicação, evoluiu para uma rede que conecta bilhões de pessoas, que sustenta a economia e que define a cultura do nosso tempo. Ela transformou o mundo de um jeito que nem seus criadores poderiam sonhar. A pergunta que fica agora é: qual será o próximo capítulo dessa história? Para onde essa conexão toda ainda vai nos levar? Essa é uma história que ainda está sendo escrita.